Olá, no videocast de hoje eu converso com a professora Eric Zedenick. Ela é pedagoga, pesquisa sobre o uso da tecnologia na educação e acaba de lançar o livro Taxonomia das Tecnologias Digitais. Esse é o Fala Professor, eu sou o professor Sérgio Ribeiro, confira a entrevista. Primeiro eu quero agradecer, né, professora, de poder se disponibilizar, de participar aqui no canal, né, nessa que a gente está em dúvida se chama de podcast ou não, mas dentro dessa sessão Fala Professor, né? E, primeiramente, eu gostaria de que a professora se apresentasse, né? Falando um pouquinho sobre a sua biografia, sobre a sua carreira, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor a professora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes, participantes do canal Fala Professor. É uma grande alegria poder colaborar e participar desse momento, que, na realidade, é um momento de construção para todos nós, né? Estamos, todos nós, professores, vivendo esse momento de transição do modelo presencial para o modelo remoto. Daí, iniciativas como essa do canal Fala Professor são super relevantes para que nós, professores, possamos compartilhar um pouco daquilo que a gente tem construído nessa trajetória. Então, professora Eric Zedenick, eu sou pedagoga, fiz mestrado e doutorado na área de informática na educação, tive a oportunidade de fazer o estágio sanduíche na Universidade de Salamanca, onde também eu conheci, trabalhei com um grupo específico também de pesquisa nessa área de informática na educação, fiz também algumas especializações, entre elas uma em mídias digitais, certo? E atualmente eu sou professora da rede pública, daqui do estado do Ceará, eu sou professora da Escola Liceu de Caucaia, e também sou professora da UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí. Então, eu atuo no curso de pedagogia. Bem, é mais ou menos essa a minha trajetória, mas claro que ao longo da minha vida profissional eu tive a oportunidade de vivenciar aí vamos dizer assim, muitas outras escolas, né? Conhecer outras escolas, outras realidades. E como professora, tenho atuado também muito nessa área de pesquisa na área da educação, principalmente voltado para a informática na educação. Daí ter resultado no livro que nós vamos falar em seguida, né? Mas o livro, ele nasce dessa experiência da sala de aula também, tá certo? Principalmente em uma disciplina que eu trabalhava, que era Educação e Tecnologia, e também em softwares educativos. Então, eu trabalhava essas duas disciplinas, e elas me deram base para que eu pudesse consolidar essas ideias em formato de livro. Ok, interessante a carreira da professora, né? Como professora e pesquisando, né? Também nessa área de educação. E, na verdade, o que me levou a professora foi justamente o seu trabalho, né? Que você vem realizando aí e disponibilizando nas mídias sociais, nas redes sociais. Inclusive, eu tenho um Facebook que chama Docente Ematur, foi ali que eu encontrei, na verdade, né, inicialmente o trabalho da professora, sobre o livro da professora, sobre o site, né? Então a gente vê que a professora está aí presente nesse universo digital. E aí isso me leva à primeira pergunta, né? Que o que é ser professor no mundo multimídia, digital e conectado? A visão da professora. Para a gente compreender o que é ser esse professor no mundo multimídia, né, no mundo globalizado, conectado, é necessário que a gente possa se situar cronologicamente, né, considerando, claro, tanto o desenvolvimento tecnológico, né, e também isso relacionado às mudanças comportamentais que estão sendo acarretadas pelo desenvolvimento da tecnologia. Então, se a gente pensar aqui na linha do tempo, das eras tecnológicas, nós poderíamos atualmente nos situar no que a gente chama de era pós-digital, que essa era pós-digital, né, nessa linha do tempo, ela já vem ela vem, vamos dizer assim, marcamos a partir de 2010, né, com o advento da Web 3.0. Então, isso é uma forte característica, porque nessa cultura contemporânea que nós estamos, ela é marcada justamente por isso,
né? Pela questão da interconectividade, tanto entre pessoas, máquinas e documentos, tá certo? E aí, quando a gente vê esse cenário, esse contexto, dessa interconectividade tão grande, esse grande volume de informação que a gente tem hoje, né? É necessário que a gente pense a escola como um organismo realmente vivo, né? E muito dinâmico. Então, todas as pessoas que fazem parte da escola, principalmente nós professores, nós temos que aprender, reaprender a pensar a escola, né? E a organizar ante essa nova realidade tecnológica, certo? Então, nós estamos imersos num mar de tecnologia tão grande. Então, como é que a escola se coloca dentro disso, diante dessas ferramentas, desse grande volume e diversidade também, poderíamos dizer assim, de ferramentas, né? Então, nós precisamos promover dentro da escola esse espaço também de reflexão, de atividades criativas, de uso de metodologias ativas, porque o que acontece? Nós tínhamos, na era digital, metodologias utilizadas de forma mais instrucionista, né? E hoje a tecnologia, ela precisa ser repensada. Por exemplo, eu fui professora no sistema de teleensino, né? O teleensino aqui no Ceará, nós tivemos mais de 20 anos de teleensino. E aí, né, eu sempre fui apaixonada por tecnologia, mas a gente tem que ter o senso crítico que esse modelo, ele era muito tecnicista. Por quê? Porque não era o aluno e o professor que eram os protagonistas. Quem era o protagonista desse sistema? Era a televisão. Então, professor e aluno, eles ficavam em segundo plano. Então, o professor da atualidade, ele precisa pensar na tecnologia de forma que o aluno ele seja ativo nesse processo e que nós sejamos os protagonistas, professores e alunos, principalmente o aluno, né? Então, pensar no uso da tecnologia de uma forma mais construcionista, né? Construcionista, tecnopedagógica. Então, de forma que a tecnologia esteja a serviço da educação e não a tecnologia no comando, né? Que a gente tinha antes. Então, é preciso a gente pensar em concepções pedagógicas que realmente estimulem essa aprendizagem mais ativa e que seja baseada nessa reconstrução, nessa ressignificação do conteúdo. Então, se a gente pensar, por exemplo, o que essa era pós-digital ela tem, vamos dizer assim, impactado a educação, a gente poderia perceber de forma muito clara um deslocamento, certo? Tendências que a gente poderia citar aqui algumas. Por exemplo, nós saímos do conteúdo que era mais receptivo e agora a gente tem um conteúdo que ele pode ser mais interativo. Então, isso é uma característica para a era pós-digital, né? Por exemplo, a aprendizagem, que ela era mais passiva, ela passa a ser mais colaborativa, mais interativa. Nós tínhamos o que a gente chamava de educação one-to-many, que é de um para muitos, onde um professor fala para muitas pessoas. Então, qual é a característica mais forte do momento? É a man-to-many, que é o modelo distribuído, né? Então, saímos também, por exemplo, do ensino homogêneo para o ensino adaptativo, que eu chamo de modelo one-to-one, que é mais personalizado, ele é mais singular, ou seja, você oferece algo mais adequado para as necessidades daquele aluno de uma forma mais específica. Nós vamos sair do ensino híbrido do ensino presencial para o ensino híbrido. Isso é uma realidade, né? Acho que isso não tem volta. Então, vai ser muito presente daqui para frente, principalmente com esse impulsionamento dado pela pandemia, né? Das metodologias instrucionistas para as metodologias ativas, né, do currículo linear para o currículo mais rizomático, que a gente chama de currículo intermédio, currículo em rede, né, até mesmo o tipo de cultura da gente está modificando, estamos passando da cultura do ensino para a cultura da aprendizagem. Hoje a gente aprende até morrer, não tem mais aquele limite, né? Então, as pessoas estão desenvolvendo essa cultura da aprendizagem, de estar sempre aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Tanto que está aí o YouTube cheio de canais de pessoas ensinando e aprendendo alguma coisa o tempo todo, né? Então, essa é uma realidade.
por exemplo, até a forma de participação da gente, ela mudou. A gente participava muito desses grupos virtuais, ainda participa, mas só que a participação hoje ela é uma participação mais compartilhada, as pessoas compartilham mais informações, né? Então, as pessoas socializam isso, esses conteúdos, então isso é amplamente difundido na rede. Então, nesse contexto todo que eu estou colocando aqui, né, eu falo às vezes muito rápido, não sei se você está acompanhando. Sim, estou Nós acompanhando. poderíamos dizer que a função do professor, o papel do professor, ele se modifica, né? Então, nesse mundo interconectado que a gente está descrevendo aqui, o professor perde aquela função de transmissor de informação, que isso era muito característico da era digital e até mesmo da era pré-digital, tá certo? E passa até uma função mais realmente de facilitador, de colaborador, mas surge um outro nomezinho, hoje que a gente chama de professor curador, né? Então, que esse professor curador digital, vamos dizer assim, esse professor que consegue organizar-se diante desse mundo de ferramentas, desse mar de ferramentas, tá certo? E sabe fazer uma seleção, sabe fazer uma escolha, algo mais planejado, mais eficiente, para utilizar de uma forma didática, de uma forma educativa. Porque um engano que a gente tem é de imaginar que essa geração, que a gente chama de nativo digital, que esses alunos, que por terem nascido com o advento da internet, eles têm amplo domínio da tecnologia. Isso não é verdade. Eles utilizam bastante a tecnologia, mas eles não têm o que a gente chama de maturidade digital. O que é essa maturidade digital? É justamente saber fazer um uso mais eficiente da tecnologia dentro de diversos contextos do dia a dia. Então, por exemplo, os nossos jovens, eles fazem uso de games, usam as redes sociais, mas quando você coloca ele dentro de um outro contexto, por exemplo, pede ele para preencher um formulário ou passar um e-mail, muitos deles têm dificuldade. Está entendendo? Então, essa maturidade digital, ela exige que a pessoa saiba fazer uso da tecnologia para resolver situações, problemas do dia a dia, né? Então, muitas vezes, não é o fato da pessoa ser nativo digital que ela vai ter maturidade digital. E aí nós tivemos esse problema todinho agora da pandemia, onde nós tivemos que fazer essa transição do modelo presencial para o modelo remoto. Então, muita gente imaginava que os alunos tinham esse domínio, mas não tinham. Por quê? Porque muitas vezes a escola ela não desenvolvia a cultura digital realmente como deveria acontecer. Você sabe que, por exemplo, a BNCC, ela já vem tratando a cultura digital, nesse novo documento, né, já desde 2018, que ele está presente. Está presente. Então, a palavra tecnologia aparece constantemente na nova BNCC. No entanto, as escolas ainda estavam assim muito aquém, né, do que estava sendo colocado ali na BNCC. Então, faltava formação, faltava política pública de formação para isso, de distribuição de recursos, de dispositivos eletrônicos, de acesso a uma internet de qualidade. Então, tudo isso faltava às nossas escolas. E ainda falta. A gente sabe que a nossa estrutura ela é muito precária, né? Então, a formação para o desenvolvimento de competências digitais, ela já era urgente. Eu gosto sempre de dizer isso, que ela já era urgente. O que a pandemia fez? Ela só tornou evidente essa realidade, né? Tornou evidente porque ela descortinou, vamos dizer assim, ela mostrou para a sociedade que nós não estávamos preparados para usar a tecnologia de uma forma mais educativa. Então, tudo isso, gente, vai exigir que os nossos professores, além das competências intelectuais, isso o professor do mundo digital atual, né? Além dessas competências intelectuais, afetivas e também pedagógicas, que já são inerentes à nossa profissão, né? Isso já faz parte, quem escolhe ser professor sabe que vai ter que desenvolver isso, né? Esses 3 tipos de competência. Então, além disso, hoje, isso, lógico, já é bem complexo, né? Imagina, competência intelectual, afetiva, pedagógica, né? Isso é algo bem complexo. Mas, além disso, né, a gente precisa desenvolver o que a gente chama também de competências digitais.
Isso é fundamental e é necessário para a gente atuar nessa educação que a gente chama de educação 4.0, que é justamente esse período que a gente está entrando agora em 2020, voltando lá para as eras tecnológicas novamente, né? Nós estamos na web 4.0, daí o termo educação também 4.0, tá certo? Então, é preciso que a gente tenha profissionais melhor formados, né, com relação ao desenvolvimento das competências digitais, mas a gente precisa também de profissionais melhor remunerados, né, mais valorizados, com uma carga horária compatível realmente com o trabalho de curadoria, porque fazer curadoria exige tempo, né, demanda muito tempo do professor, certo? Planejar uma aula diferente, planejar uma aula com recursos digitais, ela vai exigir muito mais do professor também. Então, tudo isso precisa ser repensado nesse novo modelo de educação que a gente vai enfrentar daqui para frente. A professora tocou em vários pontos, né, interessantes, e eu gostaria só de ressaltar alguns, né, que eu acho realmente importante a tecnologia não ser o principal, mas apenas um meio, né, para que nós, né, tomemos, digamos assim, controle da coisa e a gente use a tecnologia de fato como uma ferramenta, né. Inclusive, como professor de tecnologia, né, eu sou professor na área de business, ensinando tecnologia, é uma das coisas que eu sempre enfatizo, né. A professora falou uma coisa que é real também, para quem está se formando na área de business, porque muitas vezes eles têm a tecnologia como a solução, mas a solução é o gestor, né, tomando decisões e sabendo usar a tecnologia. A professora também falou outra coisa importante aí sobre, né, o professor, né, se inserir nesse meio, né, justamente entendendo a importância da tecnologia e se inserir aí nesse meio, né, como alguém que realmente domina, né, entende essa nova realidade e domine essas tecnologias e use essas tecnologias a favor da educação. Eu estou vendo aí no background da professora que tem aí, né, tá falando sobre o seu livro, né, acho que está até o título do seu livro aí no background, e é justamente isso que eu gostaria de perguntar à Ficou meio professora. Eu contrário, né? acredito Você que falou que a imagem ficou inversa. Então, o livro da professora Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação, né? E eu gostaria de, inclusive, de perguntar, né, professora, sobre esse livro, né, que a professora fala assim, um pouquinho desse livro e como que esse livro ele pode auxiliar o professor, né, a entender, navegar e atuar nesse contexto, né? Bastante coisa do que a professora falou aqui, eu tenho certeza que para quem tá assistindo, né, quem é professor, já consegue imaginar várias coisas, mas eu gostaria de saber desse livro, eu acredito que ele, com certeza, é uma ferramenta aí também que vai ajudar bastante. Legal. Para a gente compreender um pouco o livro, é importante primeiro saber o que é taxonomia, né? Às vezes, algumas pessoas falam, taxonomia, o que é isso, né? Então, taxonomia é uma coisa muito simples, não tem nenhum mistério nisso aí. É apenas uma classificação. Então, ao longo da minha trajetória como professora, eu fui coletando ferramentas, e chegou um momento que, às vezes, quando eu ia preparar uma aula, eu já não encontrava essas ferramentas, não sabia bem. Então, eu sentia aquela necessidade de uma organização, de uma sistematização. Então, eu resolvi fazer essa classificação. Comecei. Então, o livro surgiu daí, dessa ideia de classificar realmente. Então, o livro, na realidade, ele traz essa taxonomia, ou seja, essa classificação das ferramentas aplicadas à educação. Então, eu dividi em 5 categorias básicas, que são as ferramentas de autoria, as ferramentas de busca, de armazenamento e de socialização, as ferramentas de imersividade virtual, as ferramentas de tecnologia assistiva e as de gestão de tarefas. Dentro dessas categorias, de cada categoria dessa, eu faço subdivisões, né? Subcategorias e depois grupos. E aí também exemplifico cada categoria dessa com ferramenta. Então, o livro, ele traz mais de 1.300 ferramentas, de sugestões de ferramentas. Mas não é só um catálogo de ferramentas. Na realidade, o livro não é isso, né? Não é só uma coletânea de ferramentas. O livro traz. No capítulo 1, a gente traz uma reflexão acerca dessas mudanças na educação, impulsionadas pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Então, apresenta um pouco dessas tendências, né? Fala um pouco dessa era pós-digital, enfim.
O capítulo 2 também a gente fala sobre esse impacto desse grande volume de informações que está sendo desenvolvido, e qual o impacto disso para a educação, qual o impacto disso para a escola, né, como é que a gente vai lidar com tudo isso. E o capítulo 3, ele traz essa taxonomia, né? Então, o capítulo 3, ele traz várias sugestões de ferramentas, mas também ao longo do livro inteiro. O que é bacana nesse livro é que ele está assim, bem tecnológico. Ele está todo linkado, né? Todas as ferramentas estão linkadas, traz QR Codes também, com várias sugestões de outros livros, de documentários, de filmes, de softwares. Então, assim, o leitor, ele consegue ir além das páginas do livro, né? Ele consegue ampliar essas informações que estão ali, né? Então, podem ir bem além. E o livro, ele, na realidade, ele é um suporte ao professor. A ideia do livro é realmente colaborar com o professor na hora que o professor vai planejar uma aula, para que o professor possa fazer uma seleção, uma escolha de uma ferramenta de uma forma mais eficiente, de uma forma mais organizada, tá entendendo? Então, a ideia realmente é planejar de uma forma mais eficiente. Então, principalmente agora com o ensino remoto, né, onde a gente está aí toda hora buscando uma ferramenta mais adequada. A gente sabe que ensinar não é uma tarefa fácil. Você imagina ensinar fazendo uso didático da tecnologia. Eu comparo muito, eu faço analogia com o famoso Hyperloop, né? Que é aquele meio de transporte de alta velocidade que passa por dentro de cubos. Não sei se você já chegou a ver. Eu comparo porque as ferramentas elas mudam tão rapidamente que é muito difícil para nós professores acompanharmos essa mudança. Daí a importância da taxonomia, porque ela colabora com isso, tá entendendo? De você poder fazer essa escolha de uma forma mais eficiente. Então, o livro ele vem propor essa taxonomia das tecnologias digitais, justamente com essa finalidade de apoiar o professor no desenvolvimento dessa maturidade digital, certo? No desenvolvimento da cultura digital na escola, né? O planejamento das atividades pedagógicas e com a reflexão da melhoria da prática educativa, tá certo? Então, a ideia realmente é permitir que o professor faça uma escolha com mais critérios. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula de biologia, eu vou falar sobre célula. Então, qual é a ferramenta mais adequada para eu falar sobre célula? Vai depender de vários critérios. Vai depender, por exemplo, do tipo de recurso que eu tenho. Então, se eu estou dando uma aula, será que só falar, porque a nossa fala é uma tecnologia, né? É uma das maiores tecnologias já inventadas pelo homem. Mas será que só falar, descrever o que a célula tem, vai ser eficiente ali para o meu aluno compreender? Será que se eu mostrar uma imagem para ele, ou se eu mostrar um vídeo explicativo sobre célula? Mas será que se eu levar lá para o microscópio, ver uma célula? Ou se eu levar o meu aluno com um programa de realidade virtual para passear por dentro de uma célula? Ou, de repente, se eu tenho um programa de realidade aumentada e eu posso projetar essa célula, né, dentro da minha classe. Então, que recurso é que eu vou utilizar que é mais adequado na hora, porque vai depender também das condições que eu tenho para fazer isso, né? Então, se eu não tenho um programa de realidade virtual, eu não vou botar isso no meu planejamento, certo? Então, a ideia é Desculpa, justamente professor, essa, pode falar. fazer essa seleção com critérios. Inclusive, eu vou estar adquirindo esse livro, se a professora me autorizar, eu vou colocar o link, né, do livro aqui debaixo né, quando eu postar o vídeo no canal, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do livro da professora. Eu já, inclusive, lendo, né, alguns posts da professora na página do Facebook da professora, a professora fala ali sobre a ferramenta Pixton, né, e que é uma ferramenta para você criar histórias em quadrinhos que você pode utilizar em sala de aula. Inclusive, ela foi criada para a sala de aula. E eu comecei a utilizar essa ferramenta, né, no curso de gestão de produção. E a minha ideia é que os alunos construam histórias relacionadas à produção, né? E já está dando certo. Já teve uma aula
ontem, né? E a gente já criou uma história, então, e eles ficaram bastante animados com a ideia, né? Ai, que Porque, bacana. no meu ponto de vista, a ferramenta era interessante porque ela, de certa forma, ela limita, né, o espaço que você tem, então você tem que pegar ideias complexas e transformá-las em ideias simples, né? Você tem que comunicar ideias complexas de uma forma simples. Então, isso é um desafio para o aluno, né? Muitas vezes pegar ideias mais complexas e transformá-las em algo simples, mas ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta útil, pensando aí na prática, né, numa empresa, por exemplo, onde você tem pessoas ali que às vezes não têm um nível escolar muito, né, avançado e elas precisam entender determinado procedimento, você pode utilizar isso daí, né? Então, eu imagino que o livro da professora deve explorar muito mais essas ferramentas, por isso que eu acho que é um livro Você interessante. imagina, por exemplo, às vezes, olha só que bacana que você está falando, né? Porque tem gente que pensa que história em quadrinhos você vai trabalhar só com crianças do fundamental, né? E aí você está dando uma outra perspectiva de uso dessa ferramenta. Então, é interessante. Eu estava trabalhando, até fiz um artigo, um relato de experiência que eu tive com os meus alunos do ensino superior. Então, a gente utilizou a gamificação, né, como uma estratégia durante toda a disciplina. E aí, às vezes tem gente que diz, poxa, mas gamificação no ensino superior não fica muito infantilizada? Eu digo, não. E assim, ficou super dinâmica a disciplina, os alunos adoraram, sabe? A gente teve um resultado super positivo na disciplina. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa mais voltada para a criança e não é, né? Você pode dar diversas utilidades para a ferramenta. Depende da metodologia do professor. Exatamente, por isso que eu acho importante, né, profissionais como a professora, né, que apresentam essas tecnologias e discutem essas tecnologias, como é que você pode transformá-la numa ferramenta de ensino, né? No semestre passado eu comecei a trabalhar com o Lego Serious Play, que é usando o Lego, né, aqueles bloquinhos, né, para modelar ideias. Então a gente usa o Lego para modelar ideias e comunicar ideias, né? Então foi uma ferramenta que já deu certo. E nesse semestre eu estou introduzindo, continuo com o Lego Serious Play e agora eu estou introduzindo o Pixel na minha metodologia, né? E espero aprender mais ferramentas para que eu possa incorporar, né? Dentro da... Por isso que eu vou também adquirir o livro da Lego é uma professora. ferramenta Também. fantástica. Exatamente. Bom, a professora, na questão anterior, a professora comentou um pouco sobre a pandemia, né? Que está mudando aí a forma como os professores têm atuado. Mas eu gostaria de saber, pessoalmente, no caso da professora, como que a professora tem atuado, né? Nessa época de pandemia, com o uso da tecnologia agora, né, mais acentuado, digamos assim. Acho que todo mundo tem se reinventado aqui na pandemia, né? Durante a pandemia, assim, eu já tinha o projeto do livro desde o ano passado, que eu tinha começado a escrever e tudo. E só que aquela correria do dia a dia da gente, né? Não tinha tempo de avançar muito. Em janeiro, eu dei uma avançada nele e tudo, mas aí retornei às aulas em fevereiro, e aí dei outra parada. Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia eu consegui realmente concluir o livro, então assim, foquei nisso no primeiro semestre, mas assim, durante a pandemia eu tive o cuidado de tentar apoiar ao máximo os professores é, da escola que eu trabalho, da universidade, e de outras escolas também. Então, durante a pandemia, eu dei muita oficina, cursos, fiz lives, construí tutoriais, disponibilizei nos canais de comunicação, inclusive até criei o Instagram, né, para que a gente pudesse também dar mais sugestões de ferramentas, apoiar o professor nesse momento. Então, assim, durante a pandemia, basicamente, eu fiz muito isso, atuei nas redes sociais e, logicamente, isso concomitante ao trabalho na escola e na universidade, né? Então, durante a pandemia, basicamente foi isso, esse trabalho de tentar dar esse suporte aos professores que estavam vivendo esse momento de transição, né? Então, porque de repente todo mundo colocou a mão na cabeça e agora, né? Como é que a gente vai lidar com esse modelo remoto? E então muitos colegas, professores me procuraram. E hoje mesmo, daqui a pouco, eu tenho mais uma oficina para uma outra escola. Então, eu tenho atuado mais ou menos dessa maneira, tentando apoiar ao máximo os colegas professores com
pouco que a gente sabe. A gente não sabe tudo, principalmente porque essa é uma área muito volátil, né? Então, toda hora está mudando, a gente tenta acompanhar, mas não é fácil, porque você vê que você vai fazer uso de uma ferramenta, você tem que explorar a ferramenta primeiro, conhecer a ferramenta, para poder levar o seu aluno, né? Então, isso demanda o tempo das pessoas, né? Demanda um certo tempo. Então, basicamente, durante a pandemia, eu tentei atuar dessa maneira. E para espairecer, dei uma de artesã também, fazendo a terapia do crochê. Então, também fiz um pouco de arte, né, durante essa pandemia, tem sido muito saudável. Interessante. Bom, a professora usou aí o termo educação híbrida, né, se eu entendi correto. Então, a professora Isso. acredita que, sim, pensando especificamente no mundo da educação, então, a nossa realidade como professor muda, então, né, nesse mundo pós-pandemia. Certamente, Sérgio, certamente muda, certo? Já era uma tendência, como coloquei para você no início, existem várias tendências, a educação híbrida já era uma tendência, sendo que ela vinha a passos lentos, certo? E aí, com a pandemia, nós tivemos uma aceleração desse processo de transformação digital da escola, né? Então, a pandemia, ela, de certa forma, acelerou isso, e eu não acredito que toda essa expertise que as pessoas desenvolveram durante esse momento de pandemia, elas vão pegar e guardar dentro de uma caixinha e tchau. Não, essa expertise que foi desenvolvida, ela vai ser utilizada daqui para frente. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de dizer, não se engane, professores, tudo que puder ser digital, será, certo? Tudo que puder ser digital será. Então, por exemplo, é uma tendência que o livro, por exemplo, ele seja digital, ele seja virtual. Então, a gente não tem como recuar, mas então é daqui para frente. Então, nós professores vamos ter que vamos dizer assim, nos adaptar a essa nova realidade, né? É uma realidade que não tem como a gente voltar. Então, a pandemia, ela vai exigir que os professores desenvolvam essas competências digitais, né? Mas isso, como eu já disse, já era uma necessidade antes, né? A BNCC já colocava a ideia da cultura digital. O que a pandemia traz para a gente é a evidência disso. Ela tornou isso evidente para todos nós. Então, o ensino híbrido, eu até brinco, porque eu tenho lá no meu Instagram, tem uma brincadeirinha que eu faço, que são as previsões da Prof. Zed, né? E uma dessas previsões era justamente essa, de que o ensino híbrido ia ser uma realidade, né? Só que agora vai vir mais rápido. Se Então, não concretizou, só o né? ensino híbrido, mas outras questões também, tá certo? Então, outras mudanças também, outras tendências também que a gente já observa com o impacto da tecnologia. Bom, a pergunta que eu vou fazer agora, professor, tem a ver com um certo medo que eu tenho sentido nos professores diante desses novos desafios. O futuro do professor é se tornar um youtuber ou influencer? Assim, mesmo antes da pandemia, nós professores já éramos multitarefas, né? Então, assim, eu mesma, quantas vezes eu não atuei como psicóloga dentro da escola, assim, porque a gente precisa também ter aquele momento de escutar o nosso aluno, de escutar suas dores. Quantas vezes eu não tive que chorar junto com ele ali, impactada com os problemas vivenciados pelos nossos alunos. A gente escuta situações assim, Sérgio, que são inimagináveis, que um adolescente, que uma criança possa vivenciar dentro da sua própria casa, dentro do seio da família. Então, nós professores, de certa forma, a gente nunca foi só professor, né? A gente nunca foi só professor. Então, agora, com a questão do ensino remoto, né, ampliou um pouco esse leque de tarefas. Então, a gente passou um pouco a ser digital influencer, youtuber, cameraman, né, editor de vídeo. Então, a gente acumulou aí um monte de outras tarefas, e isso são dados do Instituto Península, inclusive, né, que deixou o professor mais ansioso, mais entediado, cansado, estressado, sobrecarregado. A gente já era sobrecarregado, agora então, né? Você imagina você ter que preparar essas aulas,
às vezes tem aquele professor que quer aquele trabalho todo de editar, tudo bonitinho, né, postar. Então, isso demanda muito tempo do professor. Coisas que a gente preparava uma aula, dava em 50 minutos, você não faz mais isso. Às vezes você faz o vídeo dura 20 minutos, mas você não tem ideia de quantas horas a pessoa passou preparando aquele vídeo. Então, sobrecarregou muito o professor. Agora, sim, eu não acredito que o professor vai ser um youtuber. O que eu acredito é que o professor, ele vai agora, com o empoderamento dessas ferramentas, ele vai fazer um uso muito mais útil desses canais de comunicação. Então, os professores vão utilizar mais ainda essa forma de chegar até o aluno, de conseguir passar a sua voz, o seu pensar, né, até o aluno com outros canais, que não só a sua fala, tá certo? Então, eu acho que essa é a ideia. Multitarefa, nós já éramos. Se bem que influencers sempre fomos, né? Se a gente pensar em Platão, Sócrates, Jesus Cristo, são influencers até hoje, né? Então, Verdade. o papel do professor, de fato, é influenciar, né? De forma positiva, claro, levando conhecimento os alunos, né? Claro, agora só com essa tecnologia. Bom, a professora falando sobre a dificuldade, né, do professor multitarefa, e a minha pergunta é, a professora se sente realizada nessa profissão, né, que exige tanto do profissional? Sérgio, eu nem consigo me imaginar em outra profissão. Eu acho que eu já nasci professora. Quando eu era criança, eu já brincava de ser professora. Você acredita que eu pus os pés na sala de aula, eu não tinha 14 anos completos ainda. Então, desde os 14 anos que eu estou em sala de aula. Eu fui professora leiga, como era chamada, né, professora leiga. Eu não tinha formação para ser professora. Então, assim, isso, de certa forma, me faz me sentir uma professora privilegiada. Privilegiada porque eu tive a oportunidade de vivenciar todas as modalidades de ensino, né? Já tenho mais de 30 anos de sala de aula, e vivenciei todas as modalidades de ensino, e isso me dá uma visão, vamos dizer, circular da educação. Posso visualizar de todos os ângulos, né? Então, até porque durante esse período também assumi outros cargos, como diretora, coordenadora, né? Então, e mesmo quando eu estava em direção de escola, eu nunca deixei o chão da sala de aula, sempre mantinha ali as duas coisas, porque eu sempre achei que era importante que a gente tivesse sempre o pé ali muito firme dentro da sala de aula. Isso é o diferencial, às vezes, quando a gente lê alguns livros de determinados teóricos, a gente percebe quando a pessoa sentiu o chão da sala de aula e quando ela não sentiu, né? Então, é diferente quando a pessoa tem vamos dizer assim, esse aroma da sala de aula. Então, eu já nasci praticamente professora, eu nem me vejo em outra profissão. Agora, então, se você me pergunta se eu sou realizada, sim, eu me sinto realizada. Eu escolhi e amo minha profissão. Agora, se você me pergunta se eu me sinto valorizada, aí eu posso dizer que não. A nossa sociedade, infelizmente, ainda não valoriza o professor. Bom, eu gostaria agora de fazer a última pergunta, né, dessa entrevista, que é, professora Érica, o que é ser professor? Essa talvez é a pergunta mais difícil, né, da gente responder, que é ser professor, principalmente no mundo de hoje. Eu pensei aqui em duas situações, uma definição mais restrita, né, que é quando a gente associando a ideia de tecnologia. Então, para mim, o professor de hoje, né, ele precisa ser capaz de ultrapassar essa visão relativista do uso da tecnologia como um recurso a mais. Então, o professor, o que a gente espera do professor hoje é que ele seja capaz de vislumbrar, né, nessa vivência das tecnologias, o poder para realizar o que a gente chama de visão freiriana, né, que é aquela visão de que os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, tá certo? Agora, numa visão mais ampla, né, do que é ser professor, eu poderia dizer para você que ser professor é ter essa capacidade de se inovar sempre, né? É ter essa capacidade de estar sempre em construção, ter a capacidade de resistir a essa precariedade de investimento na educação, dos poucos recursos disponíveis para a educação, de resistir ao desrespeito, de resistir à desvalorização, é também
do meu ponto de vista, compromisso com cada aluno que passa pelas nossas mãos, certo? Eu poderia dizer mais ainda, eu poderia dizer que ser professor é um gesto revolucionário de amor. Não estou falando aqui daquele amor romântico, né? Eu estou falando aqui de uma educação que acolhe, de uma educação que protege, de uma educação que não exclui. Então, isso é um ato amoroso, é um ato de amor. Então, ser professor é isso. Professora Eric, muito obrigado pela sua participação. É muito bom ouvir profissionais como a senhora, que tem feito esse trabalho maravilhoso aí dentro da área de educação, né? E tentando levar para outros professores aí, né? Formas de atuar, tentando colaborar, né? Não apenas com o seu trabalho, mas também com trabalhos de outros, né? Contribuindo assim para a profissão, né? Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado aí pela sua participação e ouvi-la é muito bom porque a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a sua experiência, o seu trabalho e a sua contribuição, né, para a área de educação, que é muito importante. Sérgio, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição para qualquer outra coisa que precisar, tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma e que inspirado também outros professores a estar compartilhando os saberes, né, a estar trocando essas informações que são importantes hoje para a gente. Eu sempre gosto de dizer, gente, não guarde informação, porque ela se torna obsoleta muito rapidamente hoje em dia, né? Então, não faz sentido a gente guardar informação. O bom e o legal, o bacana é que a gente compartilhe, que a gente faça esse intercâmbio de experiências, que a gente aprenda uns com os outros e dar as mãos nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivenciando e acolher um ao outro. Então, muito obrigada pela oportunidade que você me deu hoje de poder compartilhar um pouco. Eu que agradeço.